Muito bem, João. Os primeiros tempos em Roma, o capítulo 12 de História, e lá vamos nós, então. Antes de começar a estudar, eu quero te dizer que história não é chato, que a gente precisa entender o formato, né? Então, antes de você ficar pensando que tem que decorar um tanto de coisa, eu quero te convidar a mergulhar na história, tá? Ouvir realmente e perceber que pode ser bem bacana estudar isso, tá bom? Então vamos lá. Roma é uma cidade de duas origens. Costuma-se dizer que Roma tem duas origens porque uma delas é uma versão mítica e outra é a versão histórica. A versão mítica, ou seja, que vem de um mito, conta que Roma foi fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. E eles eram netos de um rei chamado Numitor. O rei foi destronado pelo seu irmão e ele temia que o trono fosse tomado, né, pelos descendentes do rei, que era o irmão dele. Então, o que, que ele fez? Ele pegou os gêmeos, ainda bebês, e mandou lançar nas águas do rio Tibre dentro de um cesto. No mito, os deuses ajudam as crianças. Então, o cesto encalhou em uma das margens do rio e foi encontrado por uma loba, João, que carregou os bebês a uma gruta e os amamentou até serem encontrados por um casal de pastores. Rômulo e Remo cresceram e, quando jovens, destronaram a mule e devolveram o treino ao avô, Numitor. Retornaram então à região onde haviam passado a infância, dispostos a construir um reino. Aos pés do Monte Palatino, isso em 753 a.C., fundaram uma cidade. Depois, esses dois irmãos, João, brigaram. E na briga, Rômulo matou Remo e nomeou a cidade em referência ao seu próprio nome. Dessa maneira, Rômulo tornou-se o primeiro rei de Roma. Essa é, então, a origem pelo olhar mítico, né? Roma fundada por dois irmãos gêmeos que haviam sido criados pela loba. Já Roma pelo olhar histórico, que é o que nós vamos conhecer agora, diz que as pesquisas arqueológicas trazem evidências da formação de Roma. Então, os antepassados dos romanos eram agricultores e pastores de ovelhas que viviam na Europa Central. Eram conhecidos como italiotas. Se dividiam em diversos povos e, por volta do ano 1000 a.C., esses povos migraram em direção à Península Itálica, espalhando-se pela região. E ali começaram a fundar diversos povoados. Nessa mesma época, mais ou menos, perto do rio Tibre, numa região conhecida como Toscana, outro povo se instalou ali. Eram os etruscos, um povo de origem desconhecida que se organizava em torno de uma dúzia de cidades-estados independentes, que não tinha então uma centralização política. Eles eram hábeis marinheiros e mercadores e mantinham contato com outros povos do Mediterrâneo, como os gregos, os cartagineses e os egípcios. Com frequência, soldados etruscos atravessavam o rio Tibre e invadiam as terras dos latinos. Então, para evitar esses ataques, a população de uma das cidades latinas fundou um acampamento militar às margens do Tibre. Para muitos arqueólogos e historiadores, esse acampamento é que é a origem da cidade de Roma. Então, eles fundaram a cidade para se defender dos ataques dos etruscos. Então, essa é a versão da origem pelo olhar histórico. Agora vamos entender como é que Roma se organizava socialmente. Então, a parte social lida com homens livres e escravizados. Os livres eram divididos em alguns grupos sociais: os patrícios, os plebeus e os clientes. Os patrícios eram o grupo social mais influente, formado por grandes proprietários de terras, e eles tinham então muitos privilégios, né? Comandavam a política romana. Os plebeus eram os artesãos, comerciantes e proprietários, pequenos proprietários. Eles tinham muitos deveres e um deles era fazer parte do exército. Eram proibidos de ocupar cargos públicos ou religiosos e não podia se casar com os patrícios. Então, um homem plebeu não podia se casar com uma mulher patrícia. Um homem patrício não podia se casar com uma mulher plebeia. Eram grupos fechados.
Já os clientes eram ex-escravizados e filhos de escravizados que nasciam livres. Tinham uma situação de dependência em relação aos patrícios, recebiam deles proteção e terras para cultivarem, e em troca deviam respeito e eram obrigados a substituí-los nas guerras. As pessoas escravizadas eram quem? Eram os prisioneiros de guerra e pessoas que não quitavam suas dívidas. Então não tinham direitos, eles eram submetidos à vontade de seus donos. Então a organização social de Roma era dividida entre livres e escravizados. Os livres eram considerados por classes sociais, patrícios, plebeus e clientes. Os escravos não tinham classe, eram só escravos. Vamos entender agora a monarquia romana, como é que funcionou. Quando Roma foi unificada, né, pelos etruscos, porque pela origem histórica, ela se deu a partir de 12 cidades-estados, e aí uma delas se tornou mais influente porque passou a fazer a defesa da região. Então, quando ela se tornou uma cidade governada, quando ela se unificou, se tornou uma cidade governada por uma monarquia. A monarquia é onde nós temos a figura do rei. O rei, ele não só administrava a cidade, como ele também comandava o exército, era juiz e conduzia as cerimônias religiosas. Ou seja, né, João, ele era tudo que era importante. Mas tinha um detalhe, a monarquia não era hereditária, ou seja, mesmo que o rei tivesse filhos, quando o rei morresse, o próximo filho dele, o primeiro filho, não seria rei. O Senado é quem escolhia o novo rei e ele governava se tivesse aprovação da Comitia Curiata, que era uma assembleia formada por representantes de todas as famílias livres de Roma, mas onde somente os patrícios poderiam votar. Clientes e plebeus não votavam. Roma, portanto, foi governada por 7 reis, e o último foi Tarquínio. Tarquínio era o nome do rei, chamado de Tarquínio o Soberbo. Em 509, os romanos expulsaram os etruscos, destronaram Tarquínio e implantaram um sistema de governo republicano. Então, deixou de ser uma monarquia, colocaram os etruscos para correr e passou a ser, então, uma república. A república, antes disso, vamos ver, o rei era auxiliado por um conselho de anciãos, que era o Senado, formado por patrícios. E existia uma assembleia com representantes de todas as famílias livres, mas que só os patrícios votavam, como a gente viu, que era a Comitia Curiata. Bom, a República Romana, ela durou muito tempo, João, vigorou por quase 5 séculos, né, quase 500 anos, e trouxe muitas transformações. A república quer dizer que é uma coisa do povo, que o povo representa, seja um governo feito para os cidadãos. Então, esse tipo de governo ele foi instaurado para que não houvesse muito poder nas mãos de uma única pessoa, como acontecia com a monarquia romana, né? O último rei foi Tarquínio, ele foi expulso por conta dos seus métodos muito violentos. Então, o povo não queria mais isso, queria liberdade. Portanto, foi instituída a República. Para a República funcionar, ela tinha uma estrutura político-administrativa. Ela era um movimento liderado pelos patrícios e a estrutura era constituída por 3 partes. A primeira parte dessa estrutura era a magistratura. A magistratura eram funções executivas, judiciárias e administrativas. Então, existiam 2 cônsules para o período de 1 ano de governo, como se eles fossem 2 governadores de uma cidade. Os cônsules cuidavam da administração, da justiça e do exército, presidiam o Senado e as assembleias. Existiam ainda outros cargos dentro da estrutura político-administrativa das assembleias, das magistraturas, que foram sendo criados com o passar do tempo. Então, o pretor, por exemplo, que era um dos cargos, ele era quem assumiu a administração da justiça, até então sob o controle dos cônsules. Outros magistrados bastante importantes eram os censores e os edis. Os censores, eles cuidavam dos bens do Estado, controlando a receita e as despesas e interferindo nas obras públicas. Também tinham a tarefa de organizar a cada ano
a cada 5 anos, perdão, o recenseamento da população, ou seja, entender quantas pessoas formava a população e classificar os indivíduos conforme suas fortunas. E os edis eram aqueles que cuidavam da segurança e do tráfico urbano, da manutenção dos edifícios públicos e das organizações das festas e dos jogos, entre outras tarefas. Os questores, por sua vez, eram responsáveis pela arrecadação de impostos. Então, todos esses cargos eles tinham definições, né? Se a gente pensar em termos de hoje, a gente pode identificar que os policiais, os bombeiros, os médicos, né, são cargos, né? Então, como se cada um deles executando a sua função. Falando da área administrativa, né, da cidade. Então, todo cidadão, pessoa livre, incluindo plebeus e clientes, e que não tivesse sofrido nenhum tipo de condenação, podia se candidatar à magistratura, desde que tivesse servido no exército por pelo menos 10 anos. Então, qualquer um, todo cidadão, né, sendo uma pessoa livre, podia ser eleito, porque eles eram eleitos, né, os cônsules, e eles tinham daí todos esses outros cargos aqui também na base da eleição. Muito bem. Fazendo parte, então, da República Romana, nós temos também o Senado. O Senado era um conselho que os magistrados consultavam e era composto por cidadãos mais experientes e membros de famílias poderosas. Eram eles, por exemplo, João, que faziam as leis, tomavam decisões políticas, financeiras, religiosas e de política externa. Roma chegou a ter 1000 senadores. João, já imaginou? Antes eles eram escolhidos apenas entre os patrícios, mas a partir de 400 a.C., os plebeus também conseguiram assentos no Senado. Muito bem. E aí, por último, nós temos as assembleias. Haviam várias assembleias em Roma. A mais importante delas era a tribal, que era agrupada conforme o domicílio dos cidadãos, então de acordo com a região em que moravam, né, e que elegia alguns magistrados como edis e questores. E a assembleia centurial, onde os cidadãos eram divididos em 5 classes de acordo com a sua fortuna, e eles elegia os cônsules, decidindo sobre a guerra e sobre a paz. Muito bem, então nós estamos verificando que Roma já foi uma república. E o que aconteceu, né? A República Romana durou muito tempo, né? Quase 500 anos. Então, até 493 a.C., somente os patrícios eram cidadãos e tinham direitos garantidos. Mas os plebeus não estavam felizes com isso, né? Então, começaram a pressionar, começaram a se rebelar, começaram a buscar por mais direitos e assim, com essa pressão foi aprovada a Lei Licínia, decretando o fim da escravidão por dívidas e o tribuno da plebe. Então conseguiram uma conquista aqui, onde os plebeus, né, criaram uma magistratura exclusiva dos plebeus, que era chamado o tribuno da plebe. Inicialmente havia apenas 2 tribunos da plebe, porém mais tarde esse número subiu para 10. Escolhidos anualmente pelos plebeus, os tribunos tinham o direito de elaborar leis e rejeitar decisões dos senadores e magistrados que contrariassem os interesses da plebe. Em 451 a.C., eles criaram um código de leis conhecido como Lei das 12 Tábuas. E essa era uma lei onde a lei passou a ser escrita, porque o que acontecia? A legislação romana não era escrita, então os patrícios manipulavam a aplicação das leis de acordo com seus interesses, prejudicando assim a lei das 12 tábuas. A legislação em Roma deixou de ser encarada como uma tradição sagrada, que era a vontade dos deuses, como ocorria até então. Naquele momento, as leis passaram a ser entendidas como uma forma de representar a vontade daqueles que as elaboravam. Então, parou de ser encarado como se fosse uma coisa divina. Vamos conhecer agora como que era a vida da mulher na sociedade romana. Bom, Roma era um lugar marcado pelo patriarcalismo. Isso quer dizer que os pais da família, todos os pais, é que tinham grandes poderes na sociedade. As mães não tinham poder. Então, as mulheres deveriam permanecer dentro de casa, no espaço doméstico, não
aparecer com frequência em espaços públicos, né? E elas não tinham direitos políticos. Então, não podiam escolher seus representantes, não podiam se candidatar, nada disso. O que a gente vê hoje como comum, né? Muitas mulheres candidatas, as mulheres trabalhando, as mulheres não só dentro de casa, mas também com suas empresas, seus negócios, né? Seus projetos, não era uma coisa comum para a mulher da sociedade romana, dessa época aqui que estamos vendo. A educação das mulheres era voltada ao casamento, e quando elas casavam, a autoridade do pai era transferida para o marido, ou seja, as mulheres primeiro obedeciam seus pais, né, os pais mesmo, não só as mães, mas os pais principalmente, e depois deveriam obediência aos seus maridos. Conquistaram um pouco mais de autonomia e independência durante a República, passando a decidir sobre seus bens sem consultar pais ou maridos, e isso foi já mais no final da República, né? Isso conseguiu ser feito, uma grande conquista, aliás. Muito bem, influência grega, vamos verificar aqui então. Para elaborar a lei das 12 tábuas, os romanos enviaram legisladores à Grécia. Os atenienses, cerca de 150 anos antes, haviam iniciado profundas reformas que modificaram bastante sua sociedade. E assim os romanos então foram influenciados pelos gregos, né? Não só no âmbito das leis, mas na sociedade em diversos campos, né? Como na cultura, na religião, nas artes, na filosofia, na literatura e até na arquitetura. E isso trouxe uma influência, inclusive, observada aí ao longo dos séculos, tá? Bom, existiu uma crise social durante a República. Essa crise social, ela ocorreu porque no século III a.C., os patrícios eram já um grupo quase inexistente. Passou a existir o grupo da nobreza, formado por plebeus enriquecidos ou aqueles que se casaram com patrícios. Os pequenos proprietários rurais tinham muitas dificuldades financeiras e acabaram entregando suas terras aos credores, gerando ainda mais desigualdades sociais. Isso gerou descontentamento e surgiram, então, lideranças políticas em busca da reforma agrária, que foi liderada pelos irmãos Tibério e Caio Graco. E esse assunto ele era mais para baixo, vamos mexer ele de lugar aqui, que ele está fora de lugar. A gente estava vendo, então, aqui voltando, a influência grega na religião, nas artes, na filosofia, na literatura e na arquitetura. Vamos verificar agora, na cultura e na religião, como foram as influências. Nós temos aqui um destaque na literatura para Virgílio, que foi o escritor de Eneida. Na filosofia, um destaque para Sêneca, que foi um filósofo. Houve muita produção intelectual em política e direito em Roma, e um destaque para o entretenimento chamado Política do Pão e do Circo, ou seja, a atitude de garantir alimento básico e diversão aos pobres para que ficassem satisfeitos e apoiassem o governo. Na religião, possuíam vários deuses e realizavam rituais e sacrifícios. Começa então agora, estamos aqui finalizando o período de república e iniciou então a expansão territorial. O exército era um dos principais símbolos de força de Roma. Era motivo de orgulho e status fazer parte dele. Em quase 5 séculos de república, o exército sempre esteve envolvido em conflitos bélicos, ou seja, conflitos de guerra, expandindo suas fronteiras. Conquistou Cartago nas guerras púnicas e garantiu o poder sobre o Mediterrâneo e a conquista de novos territórios. Bom, quando que começa, então, a cair a República, né? Com a rebeldia dos escravizados. Eles promoveram diversas revoltas e desestabilizaram a República. Entre 73 e 71 a.C., nós temos a Terceira Guerra Servil, que foi liderada por Espartaco, um gladiador, ou seja, né, um lutador romano, que comandou um exército com 60 mil homens.
Eles sim venceram muitas batalhas, mas acabaram condenados e derrotados e condenados à morte. Em 60 a.C., o general Júlio César, líder dos plebeus, venceu a eleição para cônsul. Com 2 outros generais, Crasso e Pompeu, deu origem ao governo chamado de Triunvirato. Em 44 a.C., depois de ter tomado o poder para si, foi assassinado no Senado. Formou-se um novo triunvirato que acabou desencadeando outra guerra civil. A partir desse segundo triunvirato, então, nós temos a ascensão de Otávio. Em 27 a.C., ele promoveu mudanças políticas, decretou o fim da República, então acabou com os 500 anos de República, e declarou-se imperador. Era o início, então, de uma nova fase na história de Roma. E muito bem, vimos nosso conteúdo aqui. Aqui nós passamos, João, então, pelo período total da República, ó, desde a origem, a organização social, como que eles estavam distribuídos. Passamos pelo período da monarquia, Roma teve 7 reis, depois nós tivemos 500 anos de república. A república começa a perder força por conta da rebelião dos plebeus, né? Os plebeus, então, através de muita influência, começaram a buscar mais direitos para si, e com isso, então, nós temos o fim da República e uma nova forma de governo se instaurou, que eram os triunviratos. Houveram 2 triunviratos, e a partir do segundo, nós temos aí o fim da República e o início do Império. Então, conhecemos aqui o capítulo 12. Assista mais de uma vez, mesmo sendo grande.